Bom dia, torcida tricolor. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Turma, ontem, 1-1 jogo, segundo jogo de volta entre Fluminense e Vasco da Gama, valendo vaga na final do Carioca. Com esse resultado, o Fluminense passou a final do Carioca, aguardando só o Flamengo. Tá bom? Então, o que eu vou te dizer, como foi o jogo, né? O desenrolar do jogo, atuações de alguns jogadores, enfim, e mostrar que temos outras informações de algumas contratações que já estão muito avançadas, tá bom? Já vai falar também que isso é importante para o Fluminense, que precisa de um zagueiro e precisa de outro centroavante, tá bom? Então, sai daí não, pessoal, fique comigo. E essas informações são importantíssimas logo depois da vinheta. Bom, pessoal, ontem o jogo, resultado final 1-1, que credenciou o Fluminense à final do Carioca, tá certo? Mas podemos observar e relatar uma coisa que foi intrigante, muitas vezes difícil para o torcedor tricolor carioca, que foi o sofrimento, porque o Fluminense não desenvolveu o seu futebol. O Vasco dominou amplas ações, tá certo, no primeiro tempo, só que também falhava em bolas de passes. O Fluminense também não teve essas características do elenco fortalecido, aquele conjunto do elenco entrosado, faltou nesse jogo de ontem. E as atuações individuais ficaram devendo. Então o Fluminense até que começou bem, tá certo? Começou bem, tá bom? Começou bem e acontece que pênalti para o Fluminense logo no começo, tudo ia ficar beleza, tranquilo. Fluminense era só fazer. E aí o René vai para a bola, passa que vai, né? Aquela caminhadinha, e foi horrível, patético o que o René fez ontem naquele pênalti. O pênalti horroroso, certo? Horroroso. Foi um dos piores jogadores em campo ontem, foi seu René. Pô, René, não dá, cara. Você estava sendo bem elogiado desse jeito. Você bateu um pênalti daquele jeito, cara. Aí você transforma um jogo que era a favor do nosso lado contra o Fluminense. Ou seja, o Vasco subiu de produção, começou a avançar as linhas no meio campo, e chegando muito forte na lado esquerda do seu ataque e promovendo vários ataques ao Fluminense e chutes ao gol. E não deu outra, pessoal. Não deu outra. O Fluminense não disse ao que veio no primeiro tempo, pessoal. E aí, no bola de escanteio, o Fábio rebateu a bola, né? Teve o rebote, aí o zagueiro do Vasco comprometeu a jogada fazendo 1-0, tá certo? Mas aí a gente quer estabelecer que o Fluminense tinha que voltar de alguma forma no segundo tempo, tá bom? Então eu vou te dar o quê? Aqui uma coisa que foi interessante, que foram as mudanças táticas, substituições que fizeram no segundo tempo o Fluminense mudar. Mas antes de falar do pênalti para o Vasco, bora colocar aqui essa informação aqui do Ganso. Ganso decide, né, pessoal? Empata com o Vasco e vai à final do Carioca. Camisa 10 converte o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo e garante 1-1 e mantém a vantagem do Fluminense sobre o Vasco, tá ok? Então, o Fluminense está na reta final, tá bom? E só aguardando o resultado do jogo de hoje do Flamengo e Madureira, tá bom? Ok? Então, parabéns para Henrique Ganso, que entrou bem. E outra coisa, converteu o pênalti, porque o Léo Jardim é um bom goleiro, não é isso? Bom, turma, outra coisa que é necessário a gente fazer, levar em conta é sobre a contratação de um zagueiro que está quase tudo certo aqui, ó. O Fluminense encaminha a contratação do zagueiro Julian Milan, do Nacional do Uruguai. Tá certo? Tá quase tudo acertado. Isso aqui é informação do repórter da Globo. Tá bom? O Fluminense está próximo de fechar a contratação do zagueiro colombiano Julian Milan, Nacional do Uruguai. O defensor irá se despedir do time do Uruguai no clube contra o Peral neste domingo, às 19h30, para embarcar para o Brasil rumo às Laranjeiras. Restam apenas os detalhes para sacramentar o negócio. O valor da transferência gira em torno de
US$ 5 milhões com o time uruguaio tendo 10% da mais-valia de um fundo do futuro negócio. A negociação foi noticiada pelo El País e confirmada pelo GS. Miller é um dos destaques na posição da América do Sul e monitorado também pela seleção colombiana, turma. Tá bom? Como avanço por Miller, o Fluminense afastou temporariamente a negociação de Dantas do Novo Horizontino. Tá bom? Caso o cenário não mude, é improvável que o negócio vá para frente. Tá aí? É isso aí, Julian, lá do Uruguai. Tá bom, pessoal? Lá do Uruguai. E é um negócio que a gente espera, porque, como estamos falando aqui de zagueiro, né? Depois eu vou te dar todas as características de onde ele surgiu. Como a gente está falando aqui de zagueiro, turma, vamos voltar aqui para o jogo do Fluminense, que no segundo tempo, errando de novo os passes. Aí o Fluminense faz as modificações, Savarino entrou o Ganso, tá certo? Entrou o Guga e entrou Arana. Aí o Fluminense começa a melhorar a posse de bola, tá certo? As suas jogadas com mais intensidades, com mais agudo, né, em direção ao gol, e aí acontece aquele pênalti para o Fluminense. Mas vamos falar do pênalti que foi para o Vasco. No contra-ataque, o seu Freire já tinha falhado, pegou um cartão amarelo, porque escorregou, ia dando um gol, e aí ele resolveu fazer pior ainda. Uma arrancada de bola do André Esteves, chegou na área, Freitas foi na cobertura, né? E aí, quando chegou próximo ao André Esteves, o que ele fez? Ele simplesmente deu uma rasteira dentro da área, e aquilo ali o juiz marcou pênalti direto, e foi pênalti mesmo. Então, esse zagueiro aí, acabou para ele, não tem mais não. Freitas, você vai ficar banco. Não tem como não, a torcida está toda revoltada com você, e tem toda razão. Já falando há muito tempo, você não é um zagueiro qualificado para jogar no Fluminense. Você ia prejudicando o Fluminense. E aí, o salvador da pátria, Fábio, que ainda triscou na bola, a bola bateu na trave, e aí saiu para... O Samuel Xavier tirou para a lateral. Então, Freitas, não dá. É por isso que ele está atrás do zagueiro, porque não tem mais com ele. Dia é Ignacio e James agora. Freitas, acabou para ele. Não tem mais não, não perdoa mais não. Tá certo? E aí, o Fluminense, já no final do jogo, teve uma jogada de bola aérea que a bola resvalou na mão lá do Cauã, né? Cauã, esse jogador volante do Vasco se acha demais, né? Se acha muito, deu 2 pênaltis. E aí que foi para a cobrança, foi Paulo Henrique Ganso. E aí o que aconteceu? Converteu o gol. Tá certo? Converteu o gol. Com certeza, o Fluminense avançou para as finais. Tá bom? Jogo único no próximo sábado. Tá bom? Jogo único no próximo sábado, não, próximo domingo. Tá bom? Então, lembrando, placar de 1 agregado, Fluminense classificado para a final, mas o jogo não foi condizente com o futebol que o Fluminense estava apresentando. O meio-campo do Fluminense não jogou nada. Espero que agora o Zubeldio coloque de forma mais positiva algumas mudanças táticas do time. Porque assim, se pegar um time mais qualificado, é difícil. Porque agora é aguardar só o Flamengo no jogo único no próximo domingo às 18 horas. Tá bom? É isso que eu tenho falado do jogo de ontem e também dessa contratação aí de Julian, lá do Uruguai. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilhe, dá o like, pessoal, e faça a sua inscrição. É grátis, não custa nada, tá bom? Bom dia.